Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim aqui indicar pra vocês fantasias com romance, que é pra quem curte ler romance, mas ainda não se aventurou no mundo da fantasia, tem um pouco de receio, fica calma que essas dicas vão te ajudar a começar a incluir mais fantasia ali nas suas leituras. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha o vídeo com uma amiga e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição os links dos livros lá na Amazon. Muitos não estão, na verdade, disponíveis no Kindle Unlimited, mas o Kindle Unlimited tem muitas opções, então eu vou deixar o link dele aqui também no box de inscrição para você se inscrever caso você não seja inscrito, e você ganha 30 dias de graça com esse link aqui. Mas bora para essas leituras que eu tenho alguns livros muito legais para indicar para vocês. Bom, o primeiro que eu vou indicar pra vocês é a Cotar, da Sarah J. Maas. A Sarah J. Maas, ela tem algumas séries muito famosas, né, como Trono de Vidro, que eu já tentei ler, mas eu não gostei tanto porque o foco realmente não era no romance. Tem Crescent City, que também tá na minha lista pra ler, mas eu ainda não fiz essa leitura. E a série A Cotar, que é uma das minhas favoritas da vida, né, em termos de fantasia. Aqui no primeiro livro, a gente conhece a Farewell, que é uma humana, ela vive com a família, apesar de que a família passa muita necessidade, então a Farewell, apesar de ser a irmã mais nova, ela que sai pra caçar. E nessas caçadas, ela acaba atingindo um feérico. Aqui a gente tem um mundo que é dividido entre os humanos e os feéricos, tem meio que uma muralha ali onde separa esses dois ambientes, esses dois lugares, e ele vai até a casa da Farewell e fala que, como punição por ter atingido um feérico, ela precisa ir pra corte primaveril com ele e passar o resto da vida dela lá. Então ela vai, e lá ela vai conhecendo a corte primaveril, ela vai conhecendo tudo sobre os reinos, e muitas coisas vão acontecendo assim no dia a dia dela ali. Ao mesmo tempo que parece uma prisão, ela se torna um pouco mais livre, porque ela tinha uma vida de miséria, enquanto ali tem muita fartura, ela tem uma vida mais tranquila, não precisa matar animais para sobreviver, para poder comer e tal. Só que eu preciso já adiantar que nesse primeiro livro eu senti um processo um pouco mais lento, sabe? Eu fui engrenar mesmo na história a partir de uns 60% da leitura. Aí você me fala assim: ah, mas Rafaela, pra que eu vou ler um livro que eu vou demorar tanto pra engrenar na história? Eu falo que vale a pena pela série toda. Porque no final desse livro, né, quando chega ali num 70%, que a história começa a ficar mais agitada, vai ter meio que uma competição, uma coisa assim, tô dando esse leve spoiler pra vocês entenderem. Vai ter meio que uma competição, a Farewell vai se tornar muito importante ali pro reino. A partir dali, você não consegue largar mais a história. Quando começa o segundo, a gente vai descobrindo um novo mundo que o primeiro não apresentou pra gente. E é aí que a história ganha tanta importância, os personagens, o casal vai ganhando tanta importância. Então faz muito sentido você continuar, ultrapassar esse período ali do primeiro livro pra seguir adiante. E a segunda dica que eu vou dar pra vocês, De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Esse também, geralmente, eu já tô avisando também, porque eu sei que muita gente tem, né, essa questão. Os livros de fantasia, gente, no primeiro volume, ele é muito confuso. Apesar dele ser muito raso, às vezes, de informação, dão aquela intensidade, ao mesmo tempo, é pra construir esse universo na sua cabeça, é pra tentar te trazer ali os dilemas dos personagens. Em De Sangue e Cinza, a gente tem a Poppy, que ela é uma donzela. Uma donzela, como que eu posso explicar pra vocês? Ela é basicamente virgem, ela é intocada, ela usa um véu branco, e ela vai ascender aos deuses. Ela foi criada a vida inteira pra ser essa donzela, né, pra ser ascendida, e a gente ainda não sabe exatamente o que é ser ascendido, ela não sabe, ela tem muito medo desse momento da ascensão, e a Poppy, ela vive muito presa nesse castelo, nesse lugar, né, por outras pessoas ali que cuidam dela, e são muito rígidos. Ela, inclusive, sofre punições, então ela tá sempre tentando escapar, ela tá sempre tentando dar um jeitinho de viver a vida, apesar dessas restrições todas, dessas regras. E ela conhece o Hawke, que é um guarda, que vai depois vir trabalhar pra ela. E no final tem um grande plot twist, e a série também se torna uma coisa grandiosa, aonde tem muito mais por baixo dos panos que a gente imaginava no início. Então isso, pra mim, é a grande graça da fantasia, né? Essas cenas épicas, essas cenas de reviravolta, essas cenas de guerra e de batalhas, e ao mesmo tempo tem um casal ali no meio tendo que se despedir e não sabe se vai viver, se não vai, e um salvando o outro. Então assim, e as mocinhas, apesar de serem mocinhas que estão ali
às vezes muito cruas no início, né, que não tem poderes, não tem nada. Aos poucos elas vão descobrindo a força delas, a capacidade de poder também, às vezes elas vão tendo poderes mesmo para poder fazerem coisas e modificar coisas na história, mas o casal ainda assim é muito bem construído, sabe? Apesar de ter muita coisa fantástica, a autora ela consegue criar ali um casal maravilhoso que você fica torcendo e com uma química explosiva. Casal, gente, que às vezes em romance, só focado no romance eu não encontro. Então, eu acho que vale muito a pena, porque às vezes a gente tem esse preconceito de, é fantasia, não vou ler. Só que às vezes tem um casal melhor na fantasia do que em muito livrinho de romance que a gente lê e que é pra ser focado só no casal. Então, é engraçado isso, porque eu amo livro de romance, romance de todo tipo, mas fantasia às vezes me surpreende por causa disso. Outro livro que eu tenho pra indicar não é o meu favorito dessa lista, mas eu gostei muito. É Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é bruxa e ela vai acabar se envolvendo com um caçador de bruxas. Então tem um enemies to lovers ali, um amor meio proibido. Ele não sabe que ela é bruxa, então ela vai se envolver com ele, mas ela sabe que ele é caçador, ele não sabe que ela é uma bruxa. Então tem essa questão da mentira ali também, né, e que é tenso, mas eu não li as continuações, então eu não li o segundo e o terceiro livro, é uma trilogia fechada, se eu não me engano, mas eu quero muito ler. E o primeiro foi muito gostosinho, apesar do livro também ser comprido, eu sinto que a história já fluiu mais desde o início pra mim. Foram coisas assim, desde, sei lá, eu li umas 20, 30 páginas e as coisas já começaram a andar bem, elas já ficam meio que agitadas, fuga de não sei da onde, encontra com ele não sei lá que lugar, sabe? Então já é uma coisa que anda mais do que os outros, por exemplo, que eu citei, né? Que também tem ali as movimentações desde o início, mas que eu senti que são um pouco mais lentos. Esse eu senti que já é mais rápido. Apesar de que, como eu falei, eu ainda não continuei a série, né? A trilogia. Então espero ali continuar, porque eu gostei bastante desse casal também. Agora, uma série que, assim, talvez uma das minhas favoritas, e é uma série jovem, além de ser de fantasia, é a série Crave, da Tracy Wolff. Eu não esperava gostar tanto dessa série. Eu sei que ela não é perfeita, ela é cheia de furos, ela é cheia de questões, até mesmo na escrita, porque eu sinto que às vezes alguns capítulos são narrados tão rapidinho, e ela também força em alguns momentos o humor, né, juvenil, sabe? E me irrita um pouco. Talvez eu realmente não seja o público ideal, apesar de que eu me sinto uma adolescente lendo, gente. Eu sinto que desde que eu li Desejo, eu fiquei muito aficionada. Eu li o primeiro livro e queria ler o segundo imediatamente, mas ele estava muito caro, então eu não comprei na época. Eu gosto de Desejo, eu acho também que lembra um pouco essa coisa, né, de fantasia. No primeiro a gente conhece a jornada da protagonista, os dilemas que ela tá passando, a vida que ela perdeu. É uma menina jovem que tá no último ano do ensino médio, ela acabou de perder os pais, e a Grace vai pra esse internato barra escola no Alasca. E o tio dela, que é o diretor desse lugar, né, também, eles moram todos ali na escola. Ela tem uma prima que ela vai dividir o quarto, e essa prima é uma bruxa, só que ela não sabe. Essa escola ela tá cheia de seres sobrenaturais, como vampiros, dragões, lobos, e ela não sabe de nada disso. Então, no primeiro, ela tá sempre tentando sobreviver sem saber que as pessoas querem vê-la morta, porque são todos seres sobrenaturais. E aí, no segundo, muita coisa também vai sendo revelada, né, pra ela. O segundo foi, assim, um dos livros favoritos da minha vida. Eu não tenho palavras pro que foi o livro Paixão. Eu tenho vontade de reler, eu acho que quando eu reler eu vou chorar, porque eu gostei muito do segundo livro. O terceiro e o quarto, eu sinto que deu uma leve decaidinha em vista do segundo, porque realmente, pra mim, acho que não tem comparação com Paixão, mas eu ainda gostei muito. Eu tô lendo, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o livro Tentação, que se eu não me engano é o quinto. Então, eu tô com grandes expectativas pra ele, apesar de que no comecinho eu sinto que eu tô um pouco distante ali, porque muita coisa já aconteceu, e esse quinto vai contar uma história exatamente após o primeiro livro, Desejo. Então, é como se eu pegasse os personagens antes deles terem passado por tudo aquilo que eles já passaram em Paixão. Então, como o nosso cérebro já fica sobrecarregado com toda a história, eu tenho que me distanciar dela pra ver com esses olhos, né, sem conhecer nada daquilo. Então, mas eu tô gostando muito, eu acho que vai ser um livro muito bom, e é uma série que eu indico também, apesar de que, como eu falei, é jovem, não espere romance hot, não espere cenas quentes, porque é aquela coisa assim, de se amaram a noite toda, sabe? E eu também não ligo pra isso, desde que a história seja bem construída, que o casal seja muito bem feito, eu acho que isso é dispensável totalmente, não ligo pra isso. E por último, eu vou indicar a série da Lana Alder, que é a série Bewitched and Bewildered. Acho que é assim que fala, não sei. E o primeiro é Michael Mander.
Essa é uma série, gente, muito grande. Inclusive, eu não terminei de ler a série toda. Eu acho que depois do 11º eu não li mais. Porque eu dei uma cansada, na verdade, tá? Chega uma hora que cansa, tipo Grey's Anatomy mesmo. Mas no começo eu li, assim, um atrás do outro. É uma série que conta a história de uma moça que é humana e ela vai conhecer o mundo shifters, né? Tem o shifter urso, tem o lobo, aí tem vampiros, aí tem os elfos, não sei, se não me engano. Eu não lembro certinho todos os seres que tem, mas eles são meio que militares. Então, ela vai parar num lugar onde ela vai se apaixonar por um shifter urso e ele é meio que o comandante desse lugar. Só que a mocinha, ela é muito sarcástica, divertida, tem humor ácido e ela também não tem papas na língua, ela fala o que ela quer, ela solta umas coisas, gente, que eu falo, meu Deus, essa menina é doida e ao mesmo tempo é muito engraçado. Então, eu me apeguei muito a essa série quando eu li, ela não tem aqui no Brasil, gostaria que tivesse, são livros bem curtinhos, mas eu não sei se ela ia dar certo até o final, porque como eu falei, vai se tornando cansativo e aí pra editora às vezes não compensa, né, trazer todos esses livros, mas se você tem a chance de ler, eu super indico pra vocês, são livros clichês, mas trazem essa coisa shifter, né, essa coisa do sobrenatural, também tem umas coisas meio que de profecia, dos caras se apaixonarem pelas mulheres, e eu gosto bastante, eles geralmente sonham com elas antes de conhecerem, tem essa coisa do mocinho em perigo, porque sempre no final do livro elas vão correr perigo e eles vão ter que meio que correr pra salvar a vida delas. Como eu falei, é clichê, gente. Sempre tem a mesma fórmula, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante. Vale a pena dar uma chance se você puder. Mas é isso, me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, se você ficou curiosa pra ler. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.